Você já é inscrito no nosso canal? Então se inscreva, já deixe seu like, ativa lá o sininho, né, para você estar sempre recebendo as notificações dos nossos vídeos. Os nossos vídeos, meus amigos, vão ao ar às 6 da manhã, às 5 da tarde e às 8h30 é a nossa live. Lembrando que nesse período de contratações, todas as vezes que tiver a entrevista coletiva, nós estaremos também com a nossa live também, tá bom? Rapaziada, vamos falar hoje do mercado da bola que está, né? O Vasco teve uma apreensão em questão de uma contratação de um jogador que foi confirmada agora há pouco, às 7 da noite. E o Vasco também aproveitou a ida do Paulo Brax a São Paulo e finalizou a contratação de um outro jogador. Então, o Vasco está indo para o quinto reforço, né? Já temos já o Pedro Raul já apresentado, nós já temos já o De Luca, também já apresentado oficialmente, o Léo, que nós não vamos chamar ele de Léo Pelé, por respeito e a pedido do jogador. O Léo já foi anunciado oficialmente, porém a coletiva dele deve ser entre segunda ou terça-feira. E o Vasco acertou a contratação do meia Luca Orellano. Ele que tinha uma proposta do lado da Europa, o Luiz Melo foi à Argentina conversar pessoalmente com o jogador e seu agente. E assim convenceu o jogador a assinar o contrato com o Vasco da Gama. Então o Vasco vai pagar 20 milhões de reais pelo jogador. E se ele cumprir as metas estabelecidas no contrato, o Vasco pode chegar aos seus 85%, né? Esses 20 milhões é por 60%. E se ele alcançar as metas, o Vasco vai comprar mais os 25 restantes, que pode chegar até 30 milhões no total. Tá bom? O Luca Orellano chega na próxima quarta-feira para fazer exames de assinatura do contrato, né? Lembrando que o Vasco faz os exames médicos em duas etapas. Faz num dia, depois faz no outro e depois anuncia, dando tudo certo. Outra contratação também que o Vasco fez foi do lateral esquerdo Lucas Piton. O Vasco vai pagar cerca de 3 milhões de euros pelo jogador. Isso corresponde a mais ou menos 16 milhões de reais. Então, meus amigos, Lucas Piton, que é um jovem de 22 anos, ele vem para assumir a lateral esquerda, né, que hoje nós temos o Edmar e o Paulo Vitor. Nós já falamos já sobre os status dele, né, quantos jogos ele jogou, falei até no vídeo de ontem, da manhã. Então, mas o Vasco já acertou também como será feito a questão do pagamento do jogador, né, pelo passe do jogador. Lembrando que o Piton, o Vasco vai adquirir cerca de 60% do passe do jogador. Então o Vasco vai pagar a primeira parcela no ato da assinatura do contrato, vai ser a primeira parcela de 1 milhão de euros. A segunda parcela após 6 meses de contrato e a terceira parcela a partir de 1 ano de contrato. Ah, Deco, por que o Vasco faz esse tipo de coisa? Pagar à vista e pagar parcelado é a mesma coisa. O Vasco não está perdendo com juros, nada disso. Então, isso é uma negociação básica do futebol, meus amigos. Até porque, se o jogador explode, ele o Vasco pode ter risco do Corinthians querer aumentar, pode ser que o Vasco queira comprar o resto do passe do jogador, como também pode não ser. As pessoas ficam muito presas na questão de que, mas será que ele vai dar certo? Toda contratação, meus amigos, nenhuma delas tem uma garantia que o jogador vai dar certo no time, tá? A gente acredita, o Vasco aposta, o Vasco tem o seu scout profissional que analisa os dados do jogador de acordo com a última temporada que ele teve, e a última temporada do Lucas Piton foi muito boa. Só que o Corinthians já contratou o Matheus Bidu para a lateral esquerda, então abriu espaço para o Lucas Piton estar sendo negociado e ele está vindo para o Vascão. E o Lucas Piton, meus amigos, ele então assim vai ficar por 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais, e muito em breve vai estar sendo anunciado também. Será que vai vir 2 anúncios como presente de Natal? Amanhã é Natal, hein, rapaziada? Fica de olho aí, hein? O Vasco tem a tradição de anunciar um jogador no dia de Natal. E não vai ser o Escudeiro, diga-se de passagem. Uma especulação que o Vasco está tendo, né? É uma negociação muito difícil, já vou dizer já logo antes de tudo que eu vou falar.
é o Vinícius Anocelo, de 21 anos. Ele que é volante, é o segundo volante, é um volante que tem mais características parecidas com o Andrei Santos. Inclusive, seria para ocupar essa vaga deixada pelo nossa joia da base. O Lucas Anocelo, ele começou na Ponte Preta. Ele tem apenas 21 anos, tem passagens pela seleção sub-20. Já é o terceiro clube dele, já o Santos. Ele passou pela base da Ponte Preta, foi jogar na Ferroviária. O Santos pegou ele emprestado com uma opção de compra no valor de 2 milhões de euros. E o Santos fez essa opção de compra, efetuou o pagamento à Ferroviária em novembro desse ano, os 2 milhões de euros. Essa negociação, meus amigos, é um pouco difícil. Ah, Deco, mas o Santos deve 6 milhões ao Vasco. Sim, então, por isso que o Vasco está de olho nesse jogador. O jogador ele fez 76 jogos pelo Santos, tá? Marcou gol, fez assistência. Ele é uma joia lá criado no Santos. O Odair Helma gostou do futebol do jogador. Vai ser vendido? Ainda não sabemos, mas tudo indica que o Vasco vai querer utilizar a questão dos 6 milhões. O Vasco também tem a opção também de contratar um goleiro, que o Vasco precisa de um goleiro. O Vasco tem o John, o Vasco tem o João Paulo do Santos também. O Santos não está nadando em dinheiro, né? O Santos precisa de também negociar jogador. Contratou alguns jogadores, o Mendonça, fez outro, enfim. Aí é problema lá do Santos, mas o Vasco tem que exercer o poder dele dessa dívida. Até porque o Santos contratou o lateral direito Natan, junto ao Boa Vista de Portugal, e assumiu a dívida para ele. Então a ideia era que trocasse pelo Raniel, mas o Vasco não quis exercer essa opção de troca. Então o Vasco está indo atrás ou do Lucas Anocelo, ou esse outro jogador que eu vou falar, né? Ele não é do Santos. Ele está jogando no Santos, emprestado até o meados do ano que vem, que é junho de 2023, mas ele pertence ao Tigres do México, que é o Soteldo. Fontes informam que o Soteldo os agentes do Soteldo teve um encontro com o Paulo Brax nessa passagem dele de São Paulo, do qual o atleta negocia a vinda dele para o Vasco. Então o Soteldo seria para ocupar a camisa 10 do Vascão. E aí, curtiu os nomes? Eu quero que você deixe aqui nos nossos comentários o que você achou de cada reforço. E o que você acha do nome do Soteldo? Cairia bem? Ou para mim cairia como uma luva, tá? Para mim o Soteldo é um jogador que tem a cara do Vasco, um jogador rápido, um jogador muito inteligente, outro também que quebra linhas. Lembrando que o Orediano, ele joga pela direita com a perna trocada. O Soteldo, ele pode jogar no lado esquerdo e também no meio também. É um jogadoraço, e apenas tem 25 anos, tá? A gente já escuta, já falar do Soteldo já por muitos anos, mas porque ele apareceu muito, muito jovem, vai lembrar, no Mundial Sub-17, do qual a Venezuela foi campeão, né? Então, assim, o Soteldo, ele tem muita bola mesmo, tá? E se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like. Já antes, se inscreva no nosso canal, tá bom? Que isso é importante. Você quiser participar de um dia da nossa live e participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, então tem que ser membro. Custa apenas R$ 1,99, meu irmão. Tá esperando o quê? Ativa o sininho para você sempre receber as notificações e compartilha com o pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, o pessoal do WhatsApp, pro seu amigo, pro seu inimigo, pro seu crush. Manda para todo mundo, que aqui, meus amigos, são os vascaínos que vêm trazer com exclusividade as melhores notícias para você. Demorou? Tamo junto, rapaziada. Valeu!